E aí, tudo bem? Meu nome é Caio Oliveira e eu fui convidado para a Manoli para participar deste quadro que vai chamar Dica do Arquiteto no Fica a Dica Manoli. Aqui nós vamos dar dicas sobre como fazer escolhas de materiais para o seu projeto. No episódio de hoje, a gente vai focar e vai falar sobre piso e revestimento. Tem muita coisa aí que você precisa saber para começar as escolhas do seu projeto. O primeiro dos itens, primeiro você precisa definir uma linha de raciocínio de qual é o estilo que você precisa, o que você gostaria de fazer. Então, se você é mais clássico, se você vai mais para o industrial, se você é mais contemporâneo, você quer uma coisa mais clean, você quer mais personalidade, você quer uma coisa mais confortável, uma coisa mais provocativa, depende qual é o ambiente que a gente vai trabalhar esses materiais. Então, vamos começar exemplificando, por exemplo, por sala. Se você tem uma sala, a grande maioria das pessoas hoje tem usado, por exemplo, os pisos vinílicos, Tá muito alto, Vou usar os pisos vinílicos, principalmente nos padrões madeirados. Isso é uma obrigação? Óbvio que não. A gente hoje também tem materiais, por exemplo, como porcelanatos que imitam mármore, imitam pedra. Tudo isso é possível colocar em ambientes como sala. Como eu falei, isso depende muito de estilo, Então, se a gente for pensar num estilo mais clássico, vamos dizer assim, o piso de madeira entra bem. O mármore também entra muito bem. Porém, se a gente for para uma linha mais industrial, um piso imitando concreto, uma pedra, por exemplo, um piso imitando uma pedra, também vai entrar num estilo mais que conversa um pouco mais com o industrial. É claro que a gente vai explorar depois as outras escolhas, referente a materiais que vão na parede, sobre móveis, mas hoje eu quero focar no piso. Se a gente for pensar, por exemplo, no quarto, os quartos também hoje têm usado bastante piso vinílico, mas tem como usar porcelanato? Tem. Mas o que é relevante para essa escolha? Se você tem filho, por exemplo, o piso vinílico ele é um piso que entra com, um conforto térmico ali, uma coisa que você pode andar descalço, você sai da cama de manhã e não põe o pé naquele chão frio, assim como na sala. Todos esses ambientes que a gente chama de áreas quentes, ou são as áreas que não são nem banheiros, nem cozinha, que não tem água, são ambientes propícios a ter esse tipo de piso. O porcelanato, ele é prático, sim, você tem a manutenção, a limpeza do porcelanato sendo um pouco mais versátil, então dependendo de quem vai cuidar desse piso também, isso interfere na escolha, É um apartamento de temporada, é um apartamento para morar, você tem aí vertentes que você precisa levar em conta na hora de escolher esse piso. Então, seja o vinílico, seja o porcelanato, seja uma cerâmica, você consegue. Um material que hoje as pessoas ainda têm um pouquinho aí de preconceito, mas é um material que está muito em alta e quem gosta e quem vai muito para hotéis, por exemplo, encontra, é o carpete. As pessoas falam de carpete hoje e sempre lembra de ácaro, lembra de pó, de alergia, de um monte de coisas, mas hoje a gente tem tecnologias desenvolvidas para os carpetes mais novos que isso sumiu. E a manutenção dos carpetes também, por incrível que pareça, são muito simples. Às vezes um aspirador, um pano úmido já resolve o problema do carpete. E para quem gosta de conforto, ter um quarto, por exemplo, todo encarpetado é maravilhoso. Quem visita hotéis, como eu falei, pelo mundo, vai ver que a maioria dos hotéis, inclusive nos corredores, no hall dos hotéis, é carpete. Ele tem um conforto acústico, ele tem um conforto térmico e, como eu falei, ele traz um toque de elegância, ele tem uma textura diferente. Para ambientes, por exemplo, como banheiros, você tem muitas opções hoje no mercado. O mais comum que todo mundo acaba pensando e se direcionando são para os porcelanatos. Eles estão sempre em alta e normalmente na cabeça das pessoas os banheiros precisam ser revestidos do chão ao teto. Hoje isso não é mais tão real. Dá para a gente fazer algumas mudanças, dá para fazer algumas adaptações. Então tem muita gente que pergunta assim, Caio, a gente pode usar, por exemplo, o que dentro do banheiro além do porcelanato? A gente pode usar o próprio vinílico. O pessoal fala, mas o vinílico pode molhar, não pode molhar, tem uma polêmica gigantesca em cima disso. Existem alguns tipos de vinílicos que aceitam ser molhados. Obviamente, tome cuidado só na escolha, e se oriente com uma loja que vá te colocar o produto correto, mas a gente pode ter o vinílico dentro do banheiro, evitando sempre a área de mais fluxo de água, que seria o box. Mas o restante dá para ter um piso vinílico. Ou seja, se você quiser ter um banheiro social com cara de lavabo, caso você não tenha essa separação, você pode fazer a primeira parte do teu banheiro ali
com o piso vinílico e de repente não revestir as paredes e sair um pouco desse conceito tradicional, pintar essas paredes fora do box e revestir só o box. É uma solução que vai deixar o seu banheiro com uma cara mais próxima da sala, né, de um lavabo, e continua sendo um banheiro social. Uma outra coisa que acontece muito, que o pessoal tem muita dúvida, e aí entra uma questão que eu particularmente acho que não faz diferença, que é, eu tenho uma cozinha integrada com a sala, eu tenho que pôr o mesmo piso em tudo? O piso tem que ser o mesmo tipo de piso? Então tem vários caminhos aí. O que eu, Caio, gosto muito de fazer e dou sugestão para vocês. Se vocês querem algo mais clean, que não tenha muita informação, o legal é ir com um piso só em tudo. Então, se a gente escolher um porcelanato, seja para cozinha ou para sala, e você quiser que ele dê uma sensação de amplitude, segue com ele em tudo. Mas isso não é uma regra. Até porque, normalmente, por mais que você tenha o ambiente integrado, em algum momento há uma transição entre a sala e a cozinha. E ela vai acontecer, porque os móveis que compõem a cozinha vão estar dispostos de forma que ele vai fazer parte daquele espaço. Então ali, se você fizer um projeto bem pensado, você consegue criar uma divisão no piso, onde eu posso ter, por exemplo, um piso vinílico na sala e migrar para um porcelanato na área da cozinha, sem que isso seja agressivo para o projeto e fique harmonioso. É claro que a escolha das cores também é muito relevante, né? Então, Caio, eu vou colocar, por exemplo, um piso escuro na sala, eu coloco um branco na cozinha. Se isso fizer parte do contexto geral do projeto, vai ficar bacana. Caio, mas eu quero algo mais clean. Então vamos pôr um vinílico mais clarinho, vamos pôr um porcelanato clarinho. Mesmo fazendo a migração dos materiais, num geral você vai ter um visual mais uniforme. Bom, no geral, o que você precisa levar em consideração então na escolha do seu piso? Primeiro, qual é o ambiente? Segundo, qual é a sensação ou o uso desse ambiente, né? Como eu falei, se é quarto, a gente tem algumas linhas de piso e de coisas que você precisa levar em consideração. Se é sala, é um outro piso. Se é cozinha, um outro piso. Mas tudo dá, desde que você saiba fazer escolhas técnicas assertivas e seja orientado para que não coloque o piso errado no lugar errado. Na hora de escolher o piso, então, leve sempre em consideração aquilo que você pretende para esse seu ambiente. E no próximo episódio, a gente vai seguir com as escolhas, só que aí a gente vai começar a combinar a escolha do piso com o mobiliário. Como escolher a cor do mobiliário, como escolher as texturas desse mobiliário de forma que ele converse com a escolha do piso que você já escolheu para o seu ambiente. Eu sou Caio Oliveira e espero você no nosso próximo episódio do Dica do Arquiteto no Fica a Dica Manoli.